como igreja, em unidade, momento de comunhão, dia de convidar uma vida, um vizinho, um familiar, enfim. Não desista, convide alguém que você goste, fala assim, olha, eu vou te levar num lugar que você nem imagina, você vai gostar. Não fala, e leva a pessoa. Terça, nossa célula, convide uma vida, vamos comemorar o aniversário da Valéria, você vai conseguir ir, Valéria, na terça? Vai. Então tá bom. E o da Bia também. Então vamos ter um bolinho. Bia, convida a irmã, convida uma amiga, alguém conhecido, tá bom? E vamos celebrar aí a vida da Valéria e da Beatriz por mais um ano de vida. A palavra de hoje é: quem somos em Deus? Nós vamos meditar no texto de Efésios, capítulo 1. Quem quiser já ir procurando aí, abrindo a sua Bíblia, nós vamos ver hoje a nossa identidade segundo o propósito eterno de Deus. Amém? Que Deus possa usar a vida do pastor Paulo nessa noite para mais um culto, e essa palavra ela possa entrar no seu coração como uma semente num solo fértil. Amém? Quem nós somos em Deus? Já parou para pensar sobre isso, sobre esse assunto? Quem nós somos em Deus? Vivemos numa geração que sofre com uma profunda crise de identidade. Pessoas, elas passam a vida tentando descobrir quem elas são. Muitos definem a sua identidade pela sua profissão, pelo o seu sucesso, pela sua aparência, pela sua condição financeira ou pela opinião dos outros. Mas tudo isso é algo muito instável. Basta perder o emprego, enfrentar uma crise ou ser rejeitado por alguém para que muitos sintam que perderam também o seu valor. É interessante quando a gente faz essa pergunta, né? Quem nós somos? E isso a gente começa a pensar, né? Quem nós somos? Quem nós somos para nós? Quem nós somos para a nossa família? Quem nós somos no nosso trabalho, na nossa vizinhança? Para as pessoas, quem é você? Para Deus, quem nós somos? Esta realidade, ela não é exclusiva dos nossos dias. O apóstolo Paulo, ele escreveu a carta aos Efésios. Os cristãos também, eles viviam uma sociedade que procurava identidade em muitas coisas, menos em Deus. Nessa noite nós vamos estar compartilhando o texto de Efésios, capítulo 1. E nós vamos ler os versos 3 até o verso 6. Efésios, capítulo 1. Os versos 3 é o verso 6. Lucas colocou aqui no telão também, você está acompanhando. Diz assim: Bendito o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo,
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para louvor da sua glória, de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém? Até aqui apenas. Bem, Éfeso, ela era uma das cidades mais importantes do Império Romano. Ela era rica, né, influente e extremamente religiosa. A cidade de Éfeso, ela respirava idolatria, ocultismo e comércio religioso. Pessoas acreditavam que o seu destino era controlado pelos deuses ou por forças invisíveis do universo. Cada decisão era cercada de superstição e pela tentativa de conquistar o favor das divindades. Para essa igreja, tudo lá era meio cercado de misticismo, ocultismo e essas coisas. Foi para esta igreja, cercada de tão grande confusão espiritual, que o apóstolo Paulo, ele escreveu essa declaração sobre a identidade do cristão. Quem nós somos em Deus? Antes de falar como nós devemos viver, ele nos ensina quem nós somos em Deus. Nos versículos 3 até o versículo 6, ele nos mostra que a nossa identidade, ela não é construída por aquilo que nós fazemos, mas sim por aquilo que Deus fez em nós, através de Cristo Jesus. Nós não somos definidos pelo nosso passado, pelas nossas conquistas, ou pelos nossos fracassos. Nós somos definidos pela graça de Deus. Ao longo de todo esse texto, nós somos definidos pela graça de Deus. Esse texto ele é muito interessante porque ele traz um assunto que ele é um pouco polêmico dentro do campo teológico. Esse texto ele fala um pouco a respeito de eleição, não eleição política, mas ele fala que nós somos eleitos em Deus. Isso levanta uma série de controvérsias, não, mas talvez algumas polêmicas teológicas. Essa semana a gente estava falando, no Salão da Neide, estava falando um pouco a respeito disso, da diferença que existe de linhas teológicas, né? A gente já comentou aqui que dentro do meio evangélico, dentro da igreja reformada, a igreja protestante, existem duas linhas de pensamento. Uma linha chamada armeniana, uma linha teológica, né, de Jacob Armênio, e nós temos uma outra linha teológica, que é de João Calvino. E aí então criou-se duas linhas de pensamento, os calvinistas e os armenianos. Atualmente, que eu me lembre, quando a gente fala em calvinista, eu não lembro em uma outra igreja a não ser a presbiteriana. Eu não lembro se tem outras igrejas que também são calvinistas, agora de cabeça eu não lembro, né? Mas a grande parte das igrejas que são pentecostais, neopentecostais, elas seguem a teoria de Jacob Armênio, né? Claro que isso é assunto para um culto de estudo bíblico, ou de um discipulado, alguma coisa um pouco mais destrinchado, né? No culto aqui a gente não conseguiria falar muito a respeito disso, mas
São apenas pequenas pinceladas para que vocês possam estar situados, né, dentro daquilo que vocês estão vivendo, porque vocês fazem parte de uma comunidade. De repente, algum dia, você na rua, né, conversando com algum amigo, com alguém que é evangélico, e se ele perguntar para você, você é calvinista ou você é armeniano? Você é tradicional? Você é pentecostal? O que você é? Né? E aí ainda tempo atrás, um amigo nosso veio aqui nos visitar e ele fez essa pergunta, né? Ele perguntou para mim, vocês são tradicionais ou vocês são pentecostais? Eu falei para ele, nós somos livres. Nós seguimos esse sistema um pouco mais tradicional, talvez na maneira de pregar, né? Sem gritar, né? Sem dar pulo, né? Não faz muito o meu perfil. Eu tenho esse perfil de ministrar, é um perfil mais tradicional. Porém, nós não seguimos uma linha tradicional, né? Se nós fôssemos colocar realmente caracterizar ou classificar, seríamos da linha pentecostal, né? Porém, eu falo que nós somos livres. Se durante o culto, se o Espírito Santo tocar no coração de alguém, né? Durante o culto não, mas durante o louvor, se durante o louvor o Espírito Santo tocar em alguém e a pessoa começar a orar em línguas, começar a pular, rolar no chão, subir na parede, amém, né? Nós somos livres, desde que seja uma ação do Espírito Santo. Porque se não for do Espírito Santo, aí a gente vai botar a mão na cabeça e vai resolver o problema, né? Mas se o Espírito Santo tocar em você e de repente você quiser orar em línguas, se você quiser, né, se o Espírito Santo vier e lançar sobre você a unção da lagartixa e você começar a subir na parede, glória a Deus! Nós somos livres e o Espírito Santo, ele é livre para fazer o que bem entender na nossa igreja. O que nós não fazemos é ficar, de certa forma, talvez tentar induzir, né, forçar algo que seja artificial. Nós oramos antes de começar o culto, nós oramos durante toda a semana, declarando que o Espírito Santo ele tem plena liberdade para agir aqui, porque a casa é dele, né? Quem manda é ele. Mas na maneira de pregar, a gente tem uma linha mais conservadora, né? A gente gosta de pregar ensinando a palavra. A gente já comentou aqui outras vezes, eu não gosto muito de fazer sermões que são temáticos. Eu não gosto de elaborar um tema para expor em cima disso, porque às vezes a gente corre no risco de estar pregando aquilo que eu quero, né? Não aquilo que Deus quer. E quando a gente segue essa linha de uma ministração um pouco mais expositiva, da qual o objetivo é expor o texto, explicar o texto, mostrar qual era a intenção do autor quando ele estava escrevendo o texto, eu acho que isso ele nos deixa mais fortes, temos mais base, né, mais alicerce teológico para se falar. Então, Paulo, aqui nesta carta que ele escreveu aos Efésios, ele faz essa pergunta: quem nós somos em Deus? E isso é algo que nós precisamos entender, né? E esse texto ele está respondendo essa pergunta: quem nós somos em Deus? A primeira coisa que o texto nos fala é que em Deus nós somos abençoados. No versículo 3, que é o primeiro versículo que nós lemos, ele fala o seguinte: bendito o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Repare que ele não falou que nós somos abençoados com algumas bênçãos espirituais. Não é uma, não é outra, ele fala todas. Então, diante de Deus, nós somos abençoados, porque Deus nos entregou todas as bênçãos
toda sorte de bênçãos nos pertence. Paulo fala isso. Então Paulo, ele inicia essa carta dizendo que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Observe que o verbo, ele está no passado. Ele não está falando, olha, em Deus nós seremos abençoados. Não, ele fala nós fomos. Tá? Ou seja, nós já recebemos, né, todas as bênçãos. Isso não significa que nós nunca enfrentaremos dificuldades. Nós vamos passar por dificuldades, nós já falamos sobre isso, né? E por que Deus permite que o crente ele passe por necessidade? Para que a gente tenha noção e consciência que o paraíso não é aqui. O paraíso é lá no céu. E para chegar lá, existe uma longa caminhada. E a Bíblia fala que o reino dos céus, ele é tomado à força. Ou seja, é suor. Você precisa abrir mão de muita coisa para você poder ter acesso ao paraíso. Só que até a gente chegar no paraíso, fatalmente a gente vai passar dificuldades, né? Jesus fala, no mundo tereis aflições. Ele fala, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Da mesma maneira que Jesus venceu, nós também venceremos, porque em Cristo nós temos direito de todas as bênçãos. Todas as bênçãos nos cabe através de Cristo. O apóstolo Pedro, ele confirma esta verdade na carta de Pedro, 2 Pedro, no capítulo 1, verso 3, ele diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e sua virtude, ou seja, Jesus Cristo. Observe o verbo, nos deu. Deus, ele já providenciou tudo que é necessário para que nós tenhamos uma vida de comunhão com Ele. Essas bênçãos são chamadas de espirituais, não porque sejam menos reais. Não quer dizer que nós não receberemos bênçãos físicas, não é isso. Mas porque tem a sua origem no Espírito de Deus. E dizem respeito à nossa nova condição em Cristo Jesus. São bênçãos que o dinheiro não compra, que o tempo não destrói e que as circunstâncias, elas não podem retirar. Imagine quantas pessoas nós temos no mundo que têm muito dinheiro. Muito dinheiro. Será que essas pessoas, elas têm tudo? Será que elas são felizes? Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem saúde. O dinheiro pode até comprar bons médicos, mas ele não vai conseguir comprar a sua saúde. Quantas pessoas doentes, que são milionárias, que nós vimos que morreram, já não estão mais entre nós. Pessoas que tinham dinheiro e que sofreram doentes. O seu dinheiro, ou todo o seu dinheiro, não foi capaz de ajudá-lo. Então, essas bênçãos, ele está se referindo a coisas que o dinheiro não compra. Paulo ainda diz que essas bênçãos, elas estão nas regiões celestiais. Essa expressão, ela aparece várias vezes na carta de Efésios. E não significa que essas bênçãos serão desfrutadas apenas quando nós chegarmos no céu, não é isso. A nossa vida, ela continua na terra, mas a nossa cidadania e a nossa posição diante de Deus, ela já foi transformada. Mais adiante, o apóstolo Paulo, ele afirma lá em Efésios 2,6, ele fala o seguinte: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nossa posição espiritual, ela mudou. Nós ainda caminhamos nesse mundo, mas nós pertencemos a outro reino. Há um detalhe que não pode passar despercebido.
O apóstolo Paulo, ele termina esse versículo dizendo em Cristo. Toda a bênção mencionada nesse capítulo, ela está condicionada e centralizada em uma única pessoa, Jesus Cristo. Não existe bênção espiritual fora de Jesus. Não existe reconciliação fora de Jesus. Não existe salvação fora de Jesus. A Bíblia fala em Atos 2, em nenhum outro há salvação, porque nenhum nome há dado entre os homens pelo qual importa, da qual nós devemos ser salvos. Ou seja, somente em Jesus há salvação. Não existe esperança fora de Jesus. Cristo é o lugar onde todas as promessas se cumprem. Vivemos em uma geração que associa bênção apenas à prosperidade material. Se alguém compra uma casa, é abençoado. Se troca de carro, é abençoado. Se consegue um emprego melhor, é abençoado. Estas coisas podem sim ser dádivas de Deus, mas Paulo está falando de algo muito maior. A maior bênção que o ser humano ele pode receber não é aquilo que Deus coloca nas tuas mãos, mas sim aquilo que Deus coloca no teu coração. Porque alguém pode possuir muito e mesmo assim estar espiritualmente morto. Mas aquele que está em Cristo, ele já recebeu as maiores riquezas que o céu poderia dar: perdão, reconciliação, vida eterna, presença do Espírito Santo e uma nova identidade como filho de Deus. Por isso, antes de olharmos para aquilo que nós ainda desejamos receber, nós devemos aprender a agradecer por tudo aquilo que Deus ele já nos concedeu em Cristo. E dessa vez, dessa certeza que o apóstolo Paulo, ele parte para afirmar no versículo seguinte, que nós não apenas fomos abençoados, mas nós fomos escolhidos. Bem? E aqui é onde entra a doutrina da eleição, eu falei. Nós somos escolhidos. Cada um de vocês foi escolhido. Por isso que vocês estão aqui. Efésios 1, versículo 4, diz assim: como também nos elegeu antes da fundação do mundo, antes de Deus fazer o mundo, de criar tudo que você está vendo, Ele já tinha eleito você, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Observe o que o apóstolo Paulo diz. Ele fala: nos elegeu nele. A primeira verdade que nós precisamos destacar aqui é que o centro da eleição não é o homem, mas é Jesus. A expressão nele não aparece por acaso. Ela mostra que toda a obra da redenção está concentrada em Jesus. Deus não escolheu pessoas independentes de Cristo. Ele estabeleceu que toda a salvação aconteceria por meio do seu Filho, o eleito por excelência. E todos aqueles que estão unidos a Cristo, pela fé, participam dessa eleição. O profeta Isaías já havia anunciado isso há muitos séculos atrás. Isaías 42, verso 1, diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em que se compraz a minha alma. Pus sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo ao gentios.
No Novo Testamento, Pedro também identifica Jesus como a pedra escolhida por Deus. 1 Pedro 2,4 diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Isso significa que a nossa eleição, ela jamais pode ser separada da nossa união com Cristo. Não existe eleição fora de Jesus. Paulo continua dizendo que essa escolha aconteceu antes da fundação do mundo. E isto revela que o plano da salvação não foi uma resposta improvisada ao pecado humano. Antes mesmo da criação, Deus já havia preparado em Cristo o caminho para a redenção. Pedro afirma, 1 de Pedro 1,20, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor a vós. João escreve em Apocalipse 13:8, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esses textos, eles mostram que Cristo sempre esteve no centro, no propósito redentor de Deus. A cruz, ela não foi um plano alternativo de Deus. Ela fazia parte do plano eterno do Pai, bem antes da criação do mundo. E Paulo ainda responde uma pergunta fundamental: para que fomos escolhidos? Ele mesmo responde: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Perceba que a santidade, ela não é a causa da nossa eleição, ela é o propósito. Deus não nos escolheu porque nós éramos santos. Deus nos escolheu para que nós nos tornássemos santos. A graça, ela não apenas perdoa o pecador, ela transforma o pecador. Pedro escreve em 1 Pedro 15,16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, pois eu sou santo. Da mesma forma, o apóstolo Paulo afirma em Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O propósito de Deus nunca foi apenas nos levar para o céu. Seu propósito é restaurar em nós a imagem de Cristo. Cada dia a vida cristã, ela deve seguir um processo de santificação, ao qual Deus trabalha para que nós pensemos, amemos, vivemos cada vez mais parecidos com o seu Filho. Infelizmente, alguns enxergam a eleição como um motivo de orgulho espiritual. Paulo, porém, apresenta exatamente o contrário. A eleição não foi dada para alimentar a presunção, mas para produzir santidade. E aqui é muito interessante porque, conforme eu estava estudando esse texto, eu vi uma analogia com relação à eleição e à nossa salvação, e é algo assim muito aplicável. Diz da seguinte forma: imagine um navio ancorado no porto. Esse navio, ele tem um destino. O destino desse navio chama-se salvação. Esse navio é Jesus. Só que para que você entre nesse navio, tem um preço. Você pode viajar no navio de graça? Você pode simplesmente chegar com as suas malas ali no Porto de Santos, escolher um navio qualquer, entrar, viajar para onde você quiser? Tem um preço, não tem? Um preço que precisa ser pago, né? Preço caro ser pago muitas vezes. A Bíblia fala que esse preço
Jesus, ele já pagou. Por todos nós. Todos. Toda a nação, por todo o mundo, por todas as pessoas. De maneira que as portas desse navio estão abertas para quem quiser entrar. Só que ele obriga alguém a entrar dentro desse navio? Essas portas estão abertas para quem quiser entrar. Está à disposição. O navio é Jesus. E a viagem, ela segue rumo à salvação. Se eu não entrar nesse navio, eu vou conseguir chegar nesse destino? Para que eu consiga chegar nesse destino final, que tem rumo à salvação, é necessário que eu entre nesse navio. Esse navio é Jesus. E aí vem uma outra questão. Esse navio, quando ele sai do porto, ele começa a seguir viagem, normalmente demora, né? Viagem de navio demora. Às vezes ele para em outros portos, não é mesmo? E aí quando ele para em outros portos, você pode descer para passear, para dar uma volta, mas tem um horário para subir e continuar a viagem. Você é obrigado a voltar para dentro do navio quando você está fazendo um cruzeiro? Se quiser ficar na cidade, você fica, o problema é seu. Assim é a nossa salvação. Simplesmente no meio da viagem, eu posso decidir descer. Posso decidir não seguir mais o caminho. Posso muito bem abandonar essa viagem. E aí, se eu abandonar essa viagem, vou chegar no destino final? Bem, não. Então, nós fomos eleitos? Todos fomos eleitos. Só que tem a minha parte. Eu preciso estar dentro do navio. Eu preciso estar em Jesus. Ou seja, fora de Jesus, não há possibilidade de eu chegar até a salvação. Preciso. E aqui então nós chegamos na terceira resposta. Quem nós somos em Deus? Então, nós vimos que em Deus nós somos abençoados. Nós vimos que em Deus nós somos eleitos. Em Deus também nós somos adotados. Versículo 5 de Efésios, texto do capítulo 1, ele diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Depois de afirmar que Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos, Paulo dá mais um passo e revela o propósito dessa escolha. Fomos predestinados para a adoção de filhos. A palavra predestinou significa literalmente determinar de antemão um propósito. O foco aqui não é discutir quem Deus excluiria da salvação, mas revelar que aquilo que Deus planejou desde a eternidade para que todos aqueles que estão em Cristo, que é fazer deles seus filhos. Esse era o propósito. Em outras palavras, Deus não planejou apenas perdoar pecadores. Seu plano foi sempre muito maior. Ele decidiu formar uma família. E esta verdade muda completamente a nossa maneira de enxergar a salvação. Porque Deus, Ele não nos salva apenas para que nós escapássemos do inferno. Não foi para isso. Ele nos salva para nós vivermos um relacionamento com Ele, com o Pai. E Paulo diz que isso só acontece por causa de Jesus.
Assim como todas as bênçãos espirituais estão em Cristo, a eleição também acontece em Cristo. E a adoção também só é possível por meio de Cristo. Jesus é o Filho unigênito por natureza. Nós nos tornamos filhos por adoção, mediante a fé nele. No mundo romano, a adoção ela possuía um significado muito profundo, além daquilo que normalmente nós imaginamos hoje. A adoção não era apenas um ato de caridade, era um procedimento jurídico, regulamentado. Um filho adotado, ele recebia não apenas um nome, mas ele passava a pertencer legalmente à nova família. Ele tornava-se herdeiro de todos os bens do pai e tinha exatamente os mesmos direitos de um filho natural. Sua antiga condição deixava de existir diante da lei. Em muitos casos, um filho adotado, ele possuía até garantias jurídicas maiores do que um filho biológico. Porque a adoção, ela era um ato deliberado, algo público, definitivo. Exatamente como essa imagem que o apóstolo Paulo utiliza. E quando Deus ele nos adotou, ele não apenas mudou o nosso destino, ele mudou a nossa identidade. Nós não somos mais estrangeiros, nós não somos mais inimigos, nós não somos mais escravos do pecado. Agora nós pertencemos à família de Deus. E Paulo desenvolve essa mesma verdade em Romanos, no capítulo 8, verso 15. Ele diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes debaixo de temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Perceba a mudança. Antes havia medo, agora existe intimidade. O Deus que antes era visto como juiz, agora é conhecido como Pai. Em Gálatas, Paulo amplia esse ensino, falando o seguinte, Gálatas 4, versículo 4 até o 7, diz assim: mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo do pecado, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações um espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servos, mas és filho, e também herdeiro de Deus, por Cristo Jesus. Observe que Paulo ele faz um contraste entre duas posições, a de servo e a de filho. O servo, ele obedece por obrigação. O filho, ele obedece por amor. O servo, ele teme perder o seu lugar. O filho, ele descansa na segurança do amor do seu pai. Isso não significa que o filho ele viva de qualquer maneira. Pelo contrário, quem compreende que foi adotado, deseja honrar o nome da família ao qual agora ele pertence. Paulo conclui dizendo que tudo isso aconteceu segundo o beneplácito da sua vontade, da vontade de Deus. Ou seja, é vontade de Deus, era da vontade de Deus que vocês estivessem aqui, que vocês fossem adotados por meio de Jesus Cristo. E essa expressão, ela nos lembra que a adoção, ela nasceu exclusivamente do amor e da graça de Deus. Não havia em nós mérito nenhum que pudesse obrigar a Deus a nos receber. Foi uma decisão livre, amorosa e soberana do Pai. E
quis nos fazer participantes da sua família por meio de Jesus Cristo. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas carregam profundas marcas de rejeição. Alguns nunca conheceram o carinho de um pai. Outros foram abandonados, caídos, ou cresceram acreditando que não tinham valor. O Evangelho, ele responde a essa dor de maneira extraordinária. Em Cristo, Deus nos recebe em sua família. Nossa identidade não é determinada pelo abandono que sofremos, pelos erros que nós cometemos, ou pelas palavras que nós ouvimos ao longo de toda a nossa vida. A nossa identidade, ela é determinada por aquilo que Deus declara sobre nós. Você é meu filho. É isso que Deus fala. Quando nós entendemos essa verdade, nós deixamos de tentar viver conquistando a aceitação de Deus. Nós passamos a viver porque nós já fomos recebidos em Cristo Jesus. E Paulo, ele encerra esta sessão, essa síncope, mostrando o motivo de tudo isso. A nossa salvação, ela existe para o louvor da glória, da graça de Deus. É exatamente isso que nós lemos no versículo 6. Paulo, ele encerra esse trecho lembrando que tudo que Deus fez tem um único propósito. Versículo 6, ele fala, para louvor da glória da sua graça. Esta é a razão da nossa salvação. Deus, ele nos abençoou. Deus, ele nos escolheu. E Deus, ele nos adotou para que a nossa vida se tornasse um reflexo da sua graça neste mundo. E quando nós entendemos quem nós somos em Deus, a nossa maneira de viver muda. A nossa adoração, ela deixa de ser apenas um momento de culto e passa a ser um estilo de vida. Que as pessoas possam olhar para nós e enxergar a graça de Deus. Que as nossas palavras, elas possam glorificar a Deus. As nossas atitudes, elas glorifiquem a Deus. Toda a nossa família glorifique a Deus. Que a nossa vida, ela seja uma resposta de gratidão àquele que nos amou antes da fundação do mundo. Quando um dia nós estivermos diante do Senhor, não haverá espaço para dizer, foi por minha força, foi pela minha capacidade, foi pelo meu mérito. Toda a honra, toda a glória e todo louvor pertencerão àquele que em Cristo nos abençoou, que nos escolheu e que nos adotou e que nos recebeu em seu eterno amor. Que a nossa vida, hoje e até a volta de Jesus Cristo, seja para o louvor da sua maravilhosa graça. Amém? Graças a Deus. Até aqui. Vamos ficar de pé?